Oi, gente, tudo bem? Tô aqui finalizando os atendimentos e hoje eu resolvi vir contar pra vocês como que a Carla virou terapeuta, né? Como que a Carla surgiu como terapeuta? A Carla, como terapeuta, surgiu de uma das maiores dores dela. Eu brinco que eu já morri algumas vezes e que ninguém percebeu porque eu não sangrei. E eu perdi um bebê há cerca de 5 a 6 anos, mais ou menos, tá? Foi uma surpresa, eu descobri que eu tava grávida num exame de rotina. Não era nada programado, eu tinha entregue pra Deus, né? Se viesse, ia ser bem-vindo, se não viesse, tava tudo bem. Tava vivendo a minha vida, na época eu trabalhava no departamento pessoal. E aí eu vivendo a minha vida tranquilamente, fui fazer um exame de rotina com a minha endocrinologista, e aí eu descobri que tava grávida. Eu fazia os meus exames sempre juntos, então, com a endocrinologista junto com a ginecologista. Eu descobri à noite que eu tava grávida, no outro dia eu fui fazer ultrassom de rotina, e aí eu descobri que eu tinha um bebê, mas que meu bebê tava morto, que eu estava grávida. E aí começou todo o dilema na minha vida, começou toda uma mistura de, sabe, de sentimentos, de entender o porquê que isso tinha acontecido, me culpei, como a maioria das pessoas se culpam. E aí eu resolvi que eu precisava, né, aprofundar mais no autoconhecimento para poder entender todo aquele processo ali, me curar de muitas coisas e buscar realmente, né, forças para poder viver. Porque é isso que a gente faz quando a gente não acontece esse tipo de coisa na nossa vida. E aí eu fazendo terapia, eu trabalhava no departamento pessoal na época, tava na pandemia, então aquilo tinha virado uma loucura. E eu fiz a curetagem, fiquei em casa de testado. Quando eu voltei, um tempo depois eu fui mandada embora. A empresa, né, estava passando por reestruturação, era uma empresa de refeição e por conta de tudo que estava acontecendo no estado de São Paulo, onde eu morava, e onde né, a empresa prestava serviço, tava uma loucura, e aí ela tinha que reduzir mesmo e resolveu me reduzir. E aí eu resolvi entrar num processo de autoconhecimento ao mesmo tempo que eu estava num processo depressivo, sabe? Porque realmente para mim foi um baque muito grande. E aí eu brinco que das minhas cicatrizes nasceram asas. Eu uso sempre essa frase, inclusive eu ganhei de uma paciente um colar que tá escrito isso na frente e atrás ele é uma borboleta. Eu ganhei um dourado e um prata. Ela achou e aí e mandou para mim. E aí, o que a Carla começou a fazer? A Carla começou a querer se entender, se buscar. Eu fazia terapia, eu malhava, né? Fazia pilates. Então, eu tinha um apoio, uma rede de apoios. Mesmo assim, quando deu em torno de 2 a 3 meses, eu só tava usando roupa de malhar, né? Quase não saía de casa pra treinar. Eu me olhei no espelho e não me reconhecia. E aí, o que veio na minha cabeça foi: se eu, com todo o apoio que eu tenho, todo esse jeito, imagina quem não tem apoio de ninguém. A maioria, tá, de nós que perdemos bebê, somos ainda criticadas. Porque a gente tá sofrendo, eles falam que a gente não pode sofrer. Até quando você vai ficar nessa? Até quando você vai deixar de viver porque você perdeu um bebê? Muitas de nós escuta isso. E é um absurdo. E aí eu resolvi criar uma página Eu Plena para dividir todo o sofrimento que eu tava. E eu postava o que eu estava sentindo no momento, o que vinha de dificuldade para mim. Nisso, eu comecei a receber muitos feedbacks de pessoas que eram mãe de anjos como eu e que estavam passando pela mesma situação e não tinham apoio nenhum. E aí eu vi que aquilo ali funcionava, que eu dividir a minha dor, além de me curar, também ia ajudar outras pessoas. Conversando com a minha psicanalista, perguntei para ela, na época, se eu precisasse de apoio, né, psicológico para ajudar essas pessoas, se ela estava de prontidão, ela falou que sim. E aí eu comecei a entender que eu precisava me aprofundar no autoconhecimento, a conhecer o comportamento humano, a conhecer mais. Eu já sou formada em gestão de pessoas e pós-graduada em gestão de pessoas e coach. Então, assim, ajudei muita gente na época que eu era coordenadora pedagógica da Embeleze, que as minhas alunas vinham para mim falando que ia cancelar o curso porque não tinham dinheiro para pagar. A gente montava uma estratégia, algumas eram faxineiras, então a gente montava uns pacotes que elas cobravam mais barato, mas que começavam a fazer uma clientela fixa, outras de unha, como que elas podiam começar a atender
mesmo não tendo ainda um certificado, de uma forma segura, de cabelo, porque a gente sempre, o primeiro módulo do cabelo é sempre introdução, então é uma hidratação, e isso dá dinheiro. Então eu sempre fazia isso para as minhas alunas, eu sempre ajudava essas alunas. E aí eu vi que isso realmente podia, sabe, fazer bem tanto para Carla, que a Carla se sentia feliz, sabe, curando as pessoas através da dor dela, ela também se curava. E aí eu comecei a me aprofundar. Fui fazer o método CIS, fui buscar autoconhecimento, fiz mais de 10 cursos de psicanálise, aí eu fui fazer a pós de psicanálise, aí eu fiz a pós de psicanálise avançada, aí eu fiz a psicologia transpessoal, porque uma coisa vai puxando a outra, a gente não para de estudar nunca, tá? E aí eu fiz a pós de psicanálise, de psicologia transpessoal, e aí eu me encontrei. Porque a psicologia transpessoal, ela coloca exatamente o que eu acredito, que é que você tem que cuidar do ser humano de forma integral. Não adianta você olhar só por uma parte. Então você tem que olhar o físico, você tem que olhar o mental, você tem que olhar o espiritual, você tem que olhar as relações dessas pessoas. Gente, cada um de nós é uma pessoa. Então, assim, eu com cada um dos meus pacientes sou uma pessoa diferente. Eu na minha casa com meu filho sou uma, eu como mulher, né, como esposa eu sou outra, como filha eu sou outra, como irmã de uma das minhas irmãs eu sou uma, como irmã da outra eu sou outra. Então, assim, todas as nossas relações, elas são baseadas em quem somos nós. Existem várias Carlas dentro de mim, não existe uma só. E aí eu fui entendendo isso através da psicologia transpessoal, que eu estava fazendo certo comigo. E eu criei um método e, na época, eu estudando, uma conhecida me chamou para trabalhar com ela. Ela trabalhava com zonoterapia e eu fui trabalhar com ela. E aí eu comecei a conversar com ela e com as outras mulheres que iam lá, né, para poder fazer atendimento. E eu vi que eu conseguia ajudá-las de verdade. E aí comecei através do coaching, né? Através da parte de pessoa mesmo, de profissional. E logo depois, através dos meus cursos, eu fui aplicando a psicanálise. E aí não me encontrei na psicanálise, porque a psicanálise tem que ficar com cara de paisagem. E a Carla não é uma pessoa que consegue ficar com cara de paisagem. Mas a psicanálise me abriu um portal maravilhoso de entendimento do comportamento do ser humano. Aí, através da psicanálise, eu achei a psicologia transpessoal, onde eu me encontrei e é a base do meu trabalho. Logo depois, eu fui entender que eu precisava de mais coisas. Não adiantava eu entender só o comportamento humano e como mudar esse comportamento. Eu precisava entender do comportamento do cérebro para ajudar com que essas pessoas chegassem mais rápido, para que eu conseguisse chegar mais rápido. E aí eu fui fazer a neuropsicanálise e a neurociência. Descobri a neurociência, comecei a estudar igual uma doida. Hoje eu sou pós-graduanda em neurociência. E foi o que me abriu a porta mais ainda, porque hoje eu consigo entender como o cérebro das pessoas funcionam. Então, a base do meu trabalho é a terapia transpessoal com a neurociência. Por quê? Eu entendo o comportamento do humano, por que ela age daquela forma, e eu entendo como o cérebro dela funciona e como eu posso ajudar o cérebro dela a ressignificar ou a modificar os pensamentos que ela tem para que ela consiga um resultado mais rápido. Gente, o resultado mais rápido não significa que vai curar tudo mais rápido, não. É no tempo de cada um. Então, eu criei alguns passos que eu apliquei em mim, que eu aplico nos meus pacientes, só que com atendimento individualizado. Primeira consulta que eu faço é psicanálise. Eu escuto o que ela tem para dizer, o que ela veio fazer. Eu pergunto para ela quanto tempo, né, ela tá desse jeito, quais são as questões dela, quais são as reclamações dela que ela tá trazendo pra gente, por que ela procurou terapia. Aí, após eu entender isso, primeira coisa que eu faço, quanto tempo você não vai no médico? Quanto tempo você não faz os exames? Se vocês não sabem, algumas vitaminas são essenciais para o nosso corpo funcionar. Na verdade, todas elas, mas nessa parte emocional e mental, algumas são essenciais, como a vitamina B12, a D, os hormônios. Então, tem muita falta de vitamina que pode sim ser diagnosticada como depressão e na verdade não era só mudar um pouquinho da rotina dessa pessoa e fazer com que o nível de vitamina dela esteja no certo, que essa pessoa vira outra. Então a gente precisa fazer uma investigação física, né? E aí, logo depois, com tudo certo, não.
tudo tá certo, né? Ah, tava baixa, mas a gente já mudou, estamos modificando a vida. Aí a gente vê as questões. Aí a gente começa a acompanhar essa pessoa no tempo dela. Então, assim, eu tenho um método sim. Esse método não é passado para todo mundo, né? Tudo de uma vez. Ele é indo de acordo com a evolução de cada paciente. É um método individualizado, gente. Não adianta, eu não vou conseguir tratar a Carla, por exemplo, do mesmo jeito que eu trato a Laura. Não, a Laura é um outro ser humano que tem umas outras vivências, então a Carla precisa focar nas vivências e na Laura para ter um bom resultado. Só que é um método que funciona. Por que ele funciona? Porque eu testei em mim, testei em todos os meus pacientes, no tempo de cada uma delas, criei esse protocolo de atendimento e acompanho ele dia a dia e eu vejo que funciona. Então, assim, eu já também passei para as minhas amigas, claro, com dicas, com áudios, dando dicas do porquê que elas estavam fazendo aquilo, o que eu queria com aquele exercício, pedindo devolução para elas. Então, assim, a Carla, terapeuta, iniciou da maior dor dela. A maior dor da Carla foi perder o bebê. E através de perder o bebê, eu consegui ressignificar toda a minha vida, ver que eu estava vivendo errado, mudar tudo que eu acreditava que estava fazendo certo, rever os meus valores, seguir os meus valores, entender quem era a Carla, do que a Carla gostava, o que era felicidade para Carla, qual é a forma de vida que a Carla queria, o que a Carla não abria mão, o que a Carla abre mão. E aí, através do meu autoconhecimento, de toda essa busca de estudo, hoje eu consigo ajudar outras pessoas a fazer o mesmo que eu fiz. E é por isso que eu sei que o meu método funciona. Porque eu fui buscar, eu estudo e eu vou continuar estudando para a vida inteira. Eu amo estudar, como eu amo trabalhar com pessoas e ver o desenvolvimento dessas pessoas, sabe? Comigo guiando. Para mim é um presente realmente de Deus. E tudo veio de quando eu perdi meu bebê, de tudo que aconteceu dentro da Carla, de todas as mudanças, de todos os traumas, de todas as dores, de todos os questionamentos que a Carla teve nesse momento. Foi assim que a Carla virou uma terapeuta, uma psicoterapeuta. E é assim que a Carla continua sendo. Eu me curei para poder ajudar a curar outras pessoas. Criei um grupo, tá, chamado Mães de Anjo. E aí eu ia ajudando essas pessoas através disso. Era um grupo de autoajuda, gente. Então, através de ajudá-las, eu também me ajudava, escutando as histórias, ajudando com algumas meditações, com algumas, sabe, liberações de algum, né, do trauma, de tudo que a gente passou. E aí eu comecei a atender uma paciente através de uma indicação de uma outra. Essa paciente tinha uma irmã nos Estados Unidos. E essa irmã começou a me indicar um monte de gente de lá. E foi muito rápido. Eu falo que quando Deus abre uma porta, é muito rápido. Cerca de, assim, de 6 meses, eu já estava atendendo o público lá fora. E o que me ajudou também foi a pandemia. A época que eu comecei a trabalhar foi na pandemia. Então, todo mundo migrou para o digital. E isso facilitou muito a minha vida. Deus me abriu uma porta lá fora. E através dessa porta que ele me abriu lá fora, eu comecei a ter pacientes, um indicando o outro. E é assim que eu vivo há 5, 6 anos, sabe? Curando vidas, curando pessoas, ajudando pessoas através da minha cura. Realmente, das minhas cicatrizes nasceram asas e eu voei até para lugares que eu nem imaginei. Deus me permitiu fazer esse trabalho que eu faço hoje, que eu amo e que eu sempre busco, sabe? Mais e mais conhecimento para poder estar ajudando as pessoas que eu guio. E foi assim que eu cheguei lá fora, da noite pro dia. Hoje, 90% dos meus pacientes são dos Estados Unidos. Eu tenho poucos pacientes aqui. Eu não atendo em manada porque eu brinco, né, que é manada, que é um paciente atrás do outro. Por quê? Eu gosto realmente de fazer um atendimento personalizado, individualizado para cada paciente. Eu não gosto dessa história assim, ai, chegamos no problema, para que a gente volta semana que vem. Não, eu atendo no máximo, estourando 4, 5 pessoas por dia. Justamente para que eu tenha vida, para que eu cuide de mim, para que eu faça o que eu falo com os meus pacientes que eles têm que fazer, né? E também para que eu consiga estudar, buscar outros métodos também, para que eu ajude cada vez mais os meus pacientes. Já fiz muito, tá, atendimento
é gratuito. Trabalhava com um grupo chamado Mães de Anjo. Trabalhei voluntariamente também com um grupo de deficientes visuais de futebol que chama Goabol. Todo um trabalho voluntário, e aí acabou acontecendo umas coisas na minha vida. Meu pai ficou doente, eu tive que parar, logo depois eu engravidei. Então eu tive que reestruturar a minha vida, e a nossa vida é assim, gente. Cada vez que acontece alguma coisa, a gente tem que se reestruturar. E foi exatamente assim que foi acontecendo, sabe? Através da minha cura, eu conseguia chegar até a pessoa, criei um método para isso, fui me curando, fui seguindo esse método, as pessoas foram vendo que através desse método eu estava modificando, e aí foram me procurando e eu fui aplicando esse método passo a passo, com cada um, de acordo com cada individualidade da pessoa, com cada crença, com cada forma dela pensar. Eu fui para que ela conseguisse chegar onde ela queria. E esse método funciona justamente por isso, porque eu testei tanto em mim quanto e testo até hoje em todos os meus pacientes. Claro que respeitando o tempo, as questões e a individualidade de cada um. Foi assim que a Carla começou a trabalhar, foi muito rápido. Foi Deus. Eu brinco que foi Deus. Deus falou, através da sua cura, isso tem um propósito na sua vida, você vai ressignificar e você vai fazer disso uma coisa boa. E foi isso que eu resolvi fazer e que eu faço até hoje com tudo que acontece na minha vida. Uma curiosidade sobre mim.